maior erro nosso em diagnóstico, ele é feito não quando você tem um diagnóstico e toma as condutas. O maior erro que você tem é quando você vai chegar ao teu diagnóstico. Então, esse é o maior erro que nós temos. Quando eu falo para você, ó, tem uma pneumonia bacteriana comunitária, você chega e fala para mim, professor, eu posso usar o beta-lactâmico, o macrolídeo, posso usar uma quinolona que tem atividade para estreptococcus, que a gente chama de respiratória, né? Posso usar um beta-lactâmico doxiciclina, por exemplo. Então, você tem opções clínicas legais para usar. Mas se o diagnóstico de pneumonia aguda estiver errado, o que acontece? Você errar quando tem o diagnóstico correto é mais difícil. Não vai errar quando você tem o diagnóstico correto. Se tem o diagnóstico de infarto do miocárdio, um AVE hemorrágico, a decisão daí para frente, ela é muito mais sólida para você. Nós temos uma formação assim como médicos. Não sei de onde que vem isso, mas a nossa formação, ela é muito focada nesse aspecto. Não sei se é por causa da tecnologia, por causa da alegria de você ver a imagem tomográfica, ressonância, laboratório sofisticado molecular. Pode ser que seja isso. Eu acho que passa por isso. E aí nós vamos para a parte antes do diagnóstico, que é o exame clínico, a parte mais inicial do diagnóstico, que é a anamnese, exame físico, onde a gente erra mais. A gente erra muito mais na anamnese, no exame físico, para concluir uma síndrome ou perto do diagnóstico, do que quando você tem o diagnóstico correto e começa a tratar, começa a tomar conduta. Esse é um desafio importante. E a gente subestima, infelizmente, a anamnese exame físico. Eu não sei por quê. Por causa da anamnese, ela é um pouco, vamos falar assim, entre aspas, abstrata, né? Parece que você está falando e não está acontecendo nada. Não é isso que dá a impressão? Diferente quando você faz uma tomografia, você pega a imagem lá, né? Ou você faz um exame. Quer dizer, quando você fala da anamnese, e eu falo isso com tranquilidade, porque quando eu faço os posts que eu faço e coloco imagem, anima mais a pessoa a ver do que quando eu falo do paciente, só da história, entendeu? Então é real isso. Então, o que acontece? Essa questão de ter anamnese, a gente não valorizar ela, a gente vai acabar gerando um maior erro, porque na anamnese você consegue se localizar no caso. É claro que se você faz uma anamnese sem estar preparado tecnicamente, é possível que você não consiga aproveitar muita informação. Tudo bem, eu entendo isso. Você fala, professor, pô, mas eu vou falar com uma doente de 70, 80 anos de idade, ela fala trocentas coisas, fala várias queixas, vira uma confusão, uma salada. Aí quando você pega um negócio de uma queixa mais específica, você consegue seguir ela e consegue fazer um diagnóstico melhor. Eu concordo com você. E, de fato você tem razão nisso, porque na hora que eu pego uma queixa, tipo assim, febre, tosse, mais objetivo, e sigo aquilo, esqueço um pouco as contaminações, os ruídos das queixas, pode ser que você chegue a uma conclusão melhor às vezes. Mas aí o que acontece? Aí você tem que ter a habilidade de conseguir discernir o que é uma queixa importante para você, entendeu? Esse é o ponto. Às vezes você realmente a tosse, a febre pode ser naquele momento para aquela pessoa o ponto mais importante para você tomar decisão. Também concordo. Às vezes é uma pneumonia, às vezes é uma sinusite aguda, alguma coisa que você tem que tomar decisão, né? Do diagnóstico de infecções bacterianas agudas, por exemplo. E tá certo, você pegar umas queixas que pode seguir, você se orientar melhor, aí faz uma radiografia de tórax, uma tomografia de tórax, fecha um diagnóstico preciso e começa a tratar, ok. E deixa um pouco do ruído para fora, tá? Mas aí você tem que ter a habilidade de falar aquele veio, que nem tem no ouro, né? O veio do ouro, aquele veio é o adequado para você seguir. Porque às vezes o que acontece com a gente pega um veio torto, que não tem muito resultado, aí vira um problema. E aí o que acontece pra gente? Aí vem aquela questão da gente ter que desaprender a aprender. A gente tem que entender que às vezes aquele resultado não foi bom. A gente para, repensa e refaz o diagnóstico. Isso é um ponto mais difícil para nós médicos. A gente faz um diagnóstico, esse diagnóstico pode não estar correto, e a gente tem que parar, olhar para trás e ver qual o direcionamento da linha de diagnóstico que você fez. Então, isso é um ponto importante. Então, esses aspectos são de treinamento? São, mas a gente pode economizar tempo. Então, eu posso dizer para você, com bom preparo, com boa habilidade, a gente pode economizar tempo com isso, em vez de ficar batendo cabeça com um diagnóstico que pode ser inadequado. Então, para isso, a gente faz técnicas, né, para que a gente possa acreditar que aquela informação da anamnese, do exame físico que vai vir em seguida, sejam fundamentais para a síndrome que você vai elaborar, o diagnóstico, e para você tomar a sua decisão terapêutica, certo?